Olá, amigos. Nosso livro Além das Fronteiras do Mundo, de Jacques Garnier, que na realidade é o pseudônimo de Lauro Michelin, foi meu pai. Esse livro foi escrito junto com mais outras 3 obras que nós falaremos oportunamente. Foi editado e foi comercializado em prol da construção do então Sanatório Antônio Luiz Saião, da cidade de Araras. E essa história também nós iremos comentar detalhadamente mais adiante. Hoje, então, nós vamos ler o capítulo 5º, intitulado A Reunião de Sábado na Federação Espírita do Estado. Se minha curiosidade era grande, pequena também não era a minha coragem. Naquela expectativa interessante, porém, quando as luzes se apagaram, naquele hoje conhecido Salão da Federação Espírita do Estado, minha ansiedade titubeava entre o medo e a coragem. Era a primeira vez que me defrontava numa sala completamente escura com entidades espirituais que, de um modo tão exótico, comunicavam-se conosco. Mal havia o presidente Dr. Chalders proferido a prece inicial, e enquanto o médium permanecia no transe em que se achava, sobre a mesa luminosa impregnada de tinta fosforescente, que se encontrava no centro da sala, alguém instalou violentas pancadas, batendo fortemente a mão sobre a madeira. A entidade, que se identificava pelo nome de Caboclo Rompe-Mato, atendendo à solicitação do Dr. Chalders, disse-nos por intermédio de batidas sucessivas encontrarem-se presentes inúmeros espíritos, muitos dos quais comunicar-se-iam posteriormente, como tivemos ocasião de verificar durante o desenrolar dessa estupefaciente reunião mediúnica. A médium Dona Maria, uma senhora de compleição física pouco resistente, já pela idade relativamente avançada, ocultara-se dos nossos olhos em meio da mais densa escuridão. É preciso explicar que a escuridão numa reunião de efeitos físicos, ela é necessária devido à manifestação de componentes que movimentam, os objetos. E isso se faz necessário. Notávamos apenas naquela obscuridade os objetos fosforescentes que permaneciam sobre a mesa quadrada no meio do salão. Um pandeiro, também impregnado da substância luminosa, balançava-se no ar, chocalhando as moedinhas que se achavam dependuradas nele. Tivemos a impressão de que alguém batia com as mãos no couro do pandeiro, com grande facilidade, tudo nos indicando não fosse tratar-se de uma sessão espírita, que era alguém de carne e osso que tentava dessa forma acompanhar a música executada em surdina pelos discos da vitrola. Mas o pandeiro bailava pelo ar, agitado com muita rapidez de um canto para o outro, e deixando-nos na impressão de que seus movimentos desembaraçados não se confundiam com imitações amadorísticas. Bailava o pandeiro pelo espaço, enquanto ao mesmo tempo uma cruz de cartolina igualmente luminosa, levantando-se da mesa, balançava-se por cima de nossas cabeças, formando com o pandeiro movimentos diferentes, sem um ritmo equilibrado para os dois. Passavam-se esses objetos pela nossa frente, demorando-se em nossa dianteira, para logo mais mover-se novamente, sem que, por mais que nos esforçássemos em nosso exame rigoroso, pudéssemos acusar em tempo algum qualquer interceptação do foco deixado pela mesa luminosa. A pedido do Dr. Chalders, o espírito de Dom José, que também dizia estar presente, tentou mostrar-nos a figura luminosa da cruz, que o mesmo ainda usa no espaço, um sacerdote.
No máximo silêncio observado por parte da numerosa assistência comprimida no salão, pudemos observar aos poucos no alto a formação de um objeto luminoso em formato de uma pequena cruz, de mais ou menos 10 centímetros de altura. Essa cruz se formou através de um elemento chamado ectoplasma. O ectoplasma é um elemento que sai do médium e ele é suscetível à luz, à luminosidade. Por isso, a reunião realizar-se no escuro, para que possa haver a materialização de objetos e às vezes até de pessoas. Diversos objetos luminosos entraram novamente em levitações pela sala, dando prosseguimento ao programa dessa noite. Apesar da cadeira em que o médium se assentara, também ergueu-se, dançando pelo espaço, como se for uma leve pluma agitada pela brisa. Seus movimentos lentos e compassados acompanhavam o ritmo da música, executada no momento percorrendo a sala toda, sem qualquer outro rumor ou esbarrão nos diversos objetos e pessoas que se espalhavam pela sala já descrita. Indo e voltando repetidamente à nossa frente, pudemos-la observar nas variadas posições em que se colocava, conforme o espírito a entortava, ora inclinando de um lado, ora de outro, até tocar com força o teto firme de estuque. Ante a grande satisfação de todos, pudemos apreciar as batidas da cadeira contra o forro, tocando inúmeras vezes, em lugares diferentes, como a nos insinuar que o espírito manifestante não necessitava de escadas para deslumbrar-nos com as suas complicadas evoluções impressas nos objetos que falamos. Terminada essa manifestação, com o consentimento dos guias dos trabalhos, reacenderam-se as luzes. Dentro da gaiola de aço fechada a cadeado estava a médium Dona Maria, alheia ao que se passava consigo, dormindo o sono pesado do transe em que acreditamos houvesse entrado no começo. Suspensa dentro da jaula por diversas amarraduras realizadas por uma corda fina, Dona Maria encontrava-se enfiada dentro de um resistente saco de fazenda verde-oliva, com as mãos voltadas para dentro no propósito de nos sugerir a ideia de que ela própria jamais poderia amarrar-se naquela difícil posição. Os nós presos na porta da gaiola e nas diversas paredes de tela tecida com arame de grosso e resistente sugeriam-nos, de aço grosso e resistente, sugeriam-nos claramente a impossibilidade de que alguém pudesse entrar ou sair daquele cubículo trancado pelas amarraduras que atavam o médium suspenso sobre o chão. O quadro que nos defrontava nesse instante evidenciava o propósito de comprovar a existência de outras inteligências ao nosso redor, distintas das personalidades terrenas que ali também se encontravam. Fechada novamente a iluminação que clareava o ambiente, verificamos facilmente os novos movimentos dos objetos luminosos que se faziam acompanhar de ruídos peculiares. Uma gaitinha que se achava sobre a mesa desde o início dos trabalhos entrava agora em cena ao ser assoprada por uma entidade que proferia dessa forma esquisita suas palavras pouco nítidas, que ávida assistência procurava decifrar. Estava usando a gaitinha para sussurrar palavras. Vozes, as mais variadas, falavam dos vários cantos da sala à medida em que o trabalho continuava. Vozes diretas, proferidas pela sala, acudiam a nossas perguntas, formulando as respostas solicitadas por quem quer que fosse ali presente. Fragoso, o diretor invisível dos trabalhos, falava com todos por intermédio de assobios articulados. Suas expressões nítidas eram traduzidas em diversas modulações no jeito de assobiar. O interessante é que todos entendiam as ideias emitidas por esses curiosos assobios. Reacesas as luzes,
encontrava-se a médium em seu lugar, sentada na cadeira, dentro de uma pequena separação de pano semelhante a um biombo, prestes a ser acordada pelo presidente dos trabalhos. São Paulo, 17 de maio de 1947. Pelo descrito aqui, foi a primeira sessão mediúnica a que Jacques Garnier se submeteu na cidade de São Paulo, na Federação Espírita do Estado. Vejam só, isso em 1947. Hoje a gente entende, através de inúmeras comunicações, inúmeros livros da doutrina espírita, a complexidade da relação entre os chamados vivos e os chamados mortos, que na realidade todos nós somos vivos. Mortos são simplesmente os corpos perecíveis, porque aqueles que se comunicam conosco, assim como nessa reunião, na realidade foram pessoas que estiveram aqui na Terra décadas antes e que agora, sem o corpo perecível, porque encerrado o estágio do corpo perecível, a gente volta à verdadeira vida, assim como um aluno que, encerrada a etapa dos anos escolares, ele sai da escola para a vida verdadeira profissional, a gente sai daqui da escola chamada Terra para a vida verdadeira no plano espiritual. Tudo que a gente tem aqui é imitação grosseira daquilo que existe do lado de lá. Mas isso a gente vai conversar oportunamente mais à frente.